Dando continuidade ao estudo da carta aos Filipenses, terminaremos hoje o capítulo 1, parte 3. Antes de iniciarmos o estudo, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, vá lá, se inscreva, é fácil. Se gostar, dê um like e toque no sino das notificações para você receber novos vídeos, ok? No estudo anterior, nós vimos que o apóstolo Paulo fala à igreja cristã que o Evangelho de Jesus Cristo tem que ser proclamado. Eu recebo a mensagem do Evangelho, o Espírito Santo me convence do pecado, e assim eu também tenho que levar essas boas novas às pessoas que ainda não conhecem o Evangelho de Jesus Cristo, as pessoas que estão nas trevas, para que eles possam vir para a luz. E para que ele venha para a luz, ele tem que conhecer quem é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se manifestou à humanidade há 2000 anos atrás, que ele é o Deus encarnado. Aqui nessa terceira parte, o apóstolo Paulo continuará a orientar a igreja cristã, mesmo diante das perseguições, porque o apóstolo Paulo está preso e ele agora se alegra pelo Evangelho, está sendo proclamado. Para ele, a vida, se ele tiver que partir para a glória, ele está preparado. Assim como todo cristão também deve estar preparado para, na hora que Deus o chamar, saber que você vai estar na presença de Cristo. E aqui o apóstolo Paulo vai orientar que as adversidades do cristão, as perseguições, as tentações irão ocorrer, mas que tenha um bom ânimo e você vencerá junto com Cristo. Vamos a partir do versículo 19. Pois sei que me resultará em salvação, pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. A minha ardente expectativa e esperança é de em nada ser confundido, mas ter muita coragem para que, agora e sempre, Cristo seja engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Pois para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Se, contudo, o viver no corpo trouxer fruto para a minha obra, não sei então o que devo escolher. De ambos os lados, porém, estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, permanecer no corpo. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e alegria na fé, para que o motivo de vos gloriardes cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. O mais importante é que deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo. Então, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis firmes em um mesmo espírito, combatendo com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho, sem serdes intimados pelos adversários. Isso, para eles, na verdade, é sinal de destruição, mas para vós, de salvação. E isso da parte de Deus, pois vos foi concedido, por amor de Cristo, não somente o crer nele, como também o padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim vistes e agora ouvis que é meu. Olha só, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele orienta a igreja cristã lá em Filipos, naquela época, que os cristãos autênticos, aqueles que receberam a salvação através da fé no Senhor Jesus Cristo, que foram convencidos do pecado pelo Espírito Santo de Deus, o poder sobrenatural, porque o homem ele foge de Deus, mas Deus chama através de Jesus Cristo para o arrependimento. E isso é sobrenatural, o homem não consegue compreender porque a cada dia o homem está fugindo da palavra de Deus, não quer ouvir falar de Deus. Mas quando Deus chama ao arrependimento, é a graça irresistível. Porque a salvação é pela graça, não por obras, para que ninguém se glorie. E aqui o apóstolo Paulo, ele vai dizer que mesmo ele estando preso,
Ele se alegra pela igreja estar orando por ele, pela igreja estar orando para o ministério de Jesus Cristo, para que o evangelho se expanda pelo mundo todo, como aconteceu nos dias de hoje. Um terço da população mundial é cristã, e os cristãos eles estão em alguns lugares, como países como a China e outros países na África, são cristãos e estão sendo perseguidos, estão sendo presos, estão sendo mortos por causa da fé no Senhor Jesus Cristo. Como naquela época. Hoje a perseguição é maior ainda. Muitos milhões de cristãos morrem no mundo todo e ninguém fala, mas a perseguição continua existindo. E nós, como cristãos, devemos nos alegrar por sermos selados pelo poder do Espírito Santo. Estamos salvos. Nós estamos agora esperando a glória, ou Cristo retornar na sua segunda volta. Se nós estivermos aqui, seremos transformados, um corpo ressurreto, igual de Cristo. Se nós não estivermos aqui, nós estaremos na glória, seremos ressuscitados com um novo corpo. E assim é o cristão. Nós, como cristãos, a nossa esperança é a vida eterna, estar com Cristo. Não adianta você ser um cristão apenas nesse mundo. Esse mundo tem a alegria que Deus nos dá, mas a nossa esperança é a vida eterna com Cristo Jesus. Porque aqueles que acham que não existe vida eterna e que a vida acaba, não. Aqui o apóstolo Paulo diz, olha, eu sinto mais feliz em morrer agora. Se o Império Romano se me tirarem daqui e eu for a guilhotina, cortarem minha cabeça, tranquilo. Eu sei que eu vou estar com Cristo, é melhor do que estar aqui nesse sofrimento. E ele encoraja a igreja, encoraja todos nós cristãos a sabermos que nós estamos selados por Cristo, nós temos a esperança na vida eterna e que nós também não devemos nos preocupar com os adversários, o inimigo espiritual, que utiliza pessoas para muitas das vezes fazer com que você desista da tua fé no Senhor Jesus Cristo. Mas se você está salvo pela graça de Deus, a graça é irresistível, porque quando Deus chama ao arrependimento, você está selado, você não perde a tua esperança em Cristo Jesus. Nós devemos propagar o Evangelho, nós devemos estar firmes para no dia mau, quando as pessoas não querem ouvir o Evangelho da salvação, os adversários que muitas das vezes acham que isso é ignorância, que é coisa de quem não tem conhecimento, mas a gente sabe que o maior conhecimento que nós temos é através da Escritura, através da revelação que Jesus Cristo, que os profetas deixaram, e que nós temos a Bíblia para que possamos ter esse conhecimento, essa sabedoria que veio do alto. Não essa sabedoria, esse conhecimento do mundo, da inteligência, do conhecimento mundano, mas é a palavra de Deus que liberta, como diz lá em João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. Essa verdade é a palavra de Deus, revelada em Jesus Cristo, revelada nas Escrituras. E nós temos essa perseverança. Nós não devemos viver nesse mundo respondendo àqueles que nos perseguem de maneira humana. Não, nós devemos praticar o amor de Cristo. Nós devemos ter mansidão, domínio próprio, paciência, misericórdia, compaixão com o próximo. Amar ao próximo. Aqueles que nos perseguem, aqueles que falam mal porque nós somos cristãos autênticos, essas pessoas elas estão nas trevas ainda, elas não têm o conhecimento. Como diz a palavra de Deus, eles estão na ignorância. Para isso, nós temos que orar por essas pessoas, para que elas possam, para que Deus possa se revelar nesses corações duros. E a nossa garantia é que nós sabemos que ao partir dessa vida, estaremos com Cristo, a vida eterna e na esperança da ressurreição dos mortos, no juízo final. E aqueles que não querem conhecer o Evangelho, que fogem da palavra de Deus, como a própria palavra de Deus diz, que não existe um só homem que faça o bem, todos procuram fugir de Deus. E quando Cristo chama alguém para o arrependimento, esse chamamento é um chamamento espiritual.
É a graça irresistível, como eu falei anteriormente. Portanto, meus irmãos, continuemos firmes com a mensagem do Evangelho. Devemos propagar a mensagem onde nós estivermos. Se houver perseguição, se alguém tentar perseguir você, não deixar você falar o Evangelho, mas ninguém tira do seu coração a mensagem da salvação. Ela está selada no coração, na nossa mente. As pessoas elas podem perseguir você a não se reunir numa igreja, a não ler a Escritura, mas a própria Escritura, quando você lê, ela já está no seu coração. O Espírito Santo de Deus selado na nossa vida, ele nos dá a sabedoria, nos dá o discernimento para que possamos compreender as coisas de Deus. E devemos, sim, falar de Cristo onde estivermos, não só falando do Cristo que transforma os corações, mas também através das nossas atitudes, como devemos nos comportar, sermos honestos. Nós temos que ser pessoas prósperas em relação ao amor de Deus. Nós devemos ter a atitude cristã. Nós temos que fazer com que Deus se manifeste nas nossas vidas e que as pessoas, quando olharem para nós, elas observarem que nós estamos realmente com um coração de amor, que essa coisa vem de Deus, esse amor, um amor fraternal, um amor de perdão, um amor que não tem ódio. Esse é o verdadeiro cristão e esse é o verdadeiro crente em Cristo Jesus, para que nós possamos mostrar o Evangelho de Cristo Jesus para que vidas possam ser alcançadas para a glória de Deus Pai. A palavra de Deus diz que quando uma pessoa é convertida, quando Cristo permanece na vida de uma pessoa, quando Deus traz àquela pessoa a graça irresistível, a transformação pelo poder do Espírito Santo, a festa do céu, os anjos se alegram por causa da salvação. A salvação, ela é um poder sobrenatural de Deus, como eu falei anteriormente, e não adianta você procurar uma religião, procurar querer ser uma pessoa boa, mas você, se não estiver com Cristo, você vai perder a tua salvação. Você vai viver eternamente no lago enxofre, onde ali arderá conjuntamente com os perdidos, as pessoas más que foram irresistíveis, que não quiseram crer no Evangelho de Jesus Cristo. Porque aquele que não quer, aquele que não coloca a fé no Senhor Jesus Cristo, que não quer crer, não quer ouvir, infelizmente essas pessoas estão preparadas para a vida eterna, mas não com Cristo, mas sim no lago eterno com os demônios, Satanás e todas as potestades espirituais que serão derrotadas no juízo final. Portanto, vamos engrandecer o nome de Jesus Cristo, vamos propagar a fé no Senhor Jesus Cristo e vamos andar de acordo com a sua vontade, mesmo que precisemos, mesmo que nós sejamos perseguidos, mas jamais devemos desistir da fé no Senhor Jesus Cristo, que a morte, o homem ele pode matar o corpo, mas ninguém consegue matar a alma porque pertence a Deus. Então nessa vida não fiquemos chateados com alguém que fala mal da gente porque nós somos cristãos, não, mas que nós estamos em Cristo, Ele reina, Ele vive e nos dará a salvação e vida eterna junto com aqueles escolhidos. Amém? Querido Deus, nós te agradecemos pela tua mensagem, ó Pai, te pedimos que o Senhor possa estar transformando vidas para a glória de Deus Pai, e que o Santo Espírito de Deus possa estar convencendo as pessoas do pecado, Pai, para que elas possam se arrepender, para que elas possam colocar Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador das suas vidas. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.